Juliana, eu acho é um jogo muito difícil, assim. Todos os telecasts a gente vem repetindo muito, assim. É um Ceará de sempre, é um Ceará sem vontade. E eu queria destacar positivamente, eu acho que pelo acumulado da temporada, pelo que representa, eu acho que foi até uma vítima hoje do gol. Acho que o gol que o Ceará sofreu hoje foi reflexo de tudo que o Ceará construiu. Como planejamento estabanado, como falta de comando, como abandono do clube. Eu acho que o João Ricardo, eu queria eleger hoje como destaque positivo, porque eu acho que é um cara que não compromete, eu acho que é um cara que é liderança, e eu acho que é um cara que foi vítima de tudo que o Ceará fez hoje, assim. Acho que aquela bola em cima dele, assim, ele tentando pegar, eu acho que foi um retrato muito... Acho que foi um retrato muito claro do que foi o Ceará no ano. O João Ricardo tentando, fazendo algo a mais, fazendo... E assim, eu acho que se o Ceará sem o João Ricardo, ele teria caído há 5 rodadas atrás. E como destaque positivo, eu queria destacar só o João Ricardo. Assim, eu acho que é um jogo muito complicado de você destacar mais alguém, assim. É mais em caráter de homenagem mesmo que o João Ricardo representou nessa temporada, porque eu acho que hoje realmente foi um jogo simbólico da queda do Ceará, efetivamente. E eu queria destacar positivamente o João Ricardo. E negativamente, eu acho que por todas as atrapalhadas, eu acho que nenhum jogador, nenhum treinador dos 5 que passaram na temporada, e que já é um número absurdo, nenhuma arbitragem foi tão influente, a briga da torcida não foi tão influente, acho que nada foi tão determinante quanto o presidente do clube, Robson de Castro. Então, assim, hoje, para mim, é o jogo do descenso do Ceará. Então, eu tinha muita dificuldade em eleger 3 personagens nesse jogo positivamente. Então, eu prefiro nominar o João Ricardo, mas negativamente o presidente Robson de Castro, porque ele precisa ser o retrato, assim, dessa tragédia. E eu acho que sequer ele tem capacidade de ser um retrato, porque ele sumiu. Assim, ele sumiu. Assim, é um presidente totalmente omisso. Assim, eu não consigo nominar jogador nenhum que seja mais partícipe dessa tragédia do que o próprio presidente, participando de forma omissa, de forma covarde, da pior forma que possível que existe no futebol. Então, para mim, essa derrota só tem uma cara, só tem um responsável, assim como tudo que aconteceu nesse ano, que é o Robson de Castro. Como nós. Thiago Minhoca. Aquela coisa, né? Uma coisa é o resultado final, que é trágico, obviamente, somado a tudo que já aconteceu e que o Léo acabou de escrever, claro, representa bem o que é esse rebaixamento virtual, né, do Ceará, embora matematicamente ainda não. Mas eu gostei da partida de alguns jogadores, né? O João Ricardo eu vou colocar na terceira colocação. Aliás, vou começar com uma menção ao garoto David Ricardo, assim, sabe? Que jogador de personalidade, mostra um bom futuro. Acho que pode ser um jogador para a próxima temporada bem aproveitado, né? Todo o contexto que o Ceará, a gente até falou aqui das outras vezes, o Ceará não fez contratações ali para a defesa. Aliás, o Ceará pouco fez contratações, né? Simplesmente achou que Minhoca, dava para... só complementando, assim, na última partida eu coloquei o David Ricardo como o melhor jogador da partida. E, assim, é mais um que, infelizmente, tem uma grande tendência a ser engolido por esse turbilhão negativo do clube, assim. Como Possivelmente. outras joias da base, assim, do Ceará, que foram perdidas a preço de banana e que hoje são destaques no Atlético Paranaense e em outros times, né? Mas ele para mim, ele mostrou uma maneira de jogar muito segura, né? Tinha bolas que sobravam e ele fazia o simples, jogadas que ele tinha possibilidade de sair, ele saía numa tranquilidade. Acho que só teve um erro dele, acho que no primeiro tempo, foi até a jogada do chute na trave do Renato Augusto, que ele deu um carrinho ali de maneira muito, sabe assim, desproporcional, né? Deu um carrinho e acabou passando lotado. O terceiro nome que eu vou colocar é o João Ricardo, que eu acho que é o principal jogador da temporada. Eu vou colocar ele em terceiro porque eu acho que teve 2 jogadores que me chamaram mais atenção. O João Ricardo foi fundamental. Acho que até que o João Ricardo pode ficar numa segunda posição, porque teve 2 jogadores que eu gostei muito daquilo que o Ceará poderia ainda ter saído com um placar positivo. Um deles foi o Vina, que o Vina foi um jogador que participou de muitas jogadas ofensivas, jogadas de bola parada, acionando os jogadores, chutando de fora da área, como ele tem a qualidade.
E acho até que o Ceará cai mais ainda, já era um jogo complicado no segundo tempo após a saída dele, sabe? O Vina tem vários defeitos, termina a temporada muito em baixa e vai sair, né, do Ceará praticamente da pior maneira possível. Mas hoje, assim como ele tinha também jogado contra o Inter, eu acho que ele fez uma boa partida. Tecnicamente é um jogador que ainda acrescenta muito. Então, na partida de hoje, ele foi o jogador que mais acrescentou ofensivamente, ao lado de um jogador que ficou muito tempo escanteado pelo Lúcio, até pelo próprio Juca, que era o Eric, assim, sabe? O Eric mostrou que deveria ter sido apostado mais vezes. Tem uma dificuldade assim quilométrica para finalizar uma bola no gol. Quilométrica. É impressionante como ele não consegue finalizar uma bola no gol. Mas ele tem uma consciência de jogo que, para o que o Ceará atravessava em muitos jogos, com o Lúcio, e até mesmo ali no jogo passado, que ele não entrou assim de maneira inexplicável, o Eric deveria ter tido mais oportunidades, né, nessa reta final. Acho que era um jogador que, enfim, não. Acho que também não deveria ficar para a próxima temporada, até porque acho que é difícil também ficar. Mas, em todo caso, é um jogador que faltou dar mais continuidade. Do lado negativo, eu vou começar com o Vasquez. Para mim, de longe, assim, uma. E olha que o Ceará fez muita contratação errada, né? Dentinho, Nossa Senhora. Esse nem entra em pódio de tão mal feito que foi a contratação. Mas o Vasquez, Nossa Senhora, que jogador inútil, inútil. Então, entrou em campo, não ajudou nada, ainda teve participação direta na jogada do gol. O Richard, que até teve o caso recente, né? Ele fez um boletim de ocorrência pelas ameaças que ele sofreu. E isso já deveria ser motivo suficiente para tirá-lo da partida, entendeu? Ele não está totalmente conectado. Claro que ele teve uma perda muito pesada próxima a ele, né? Do irmão. E deu para ver, assim, a gente não tem como afirmar, mas dá para dizer que desde a perda do irmão dele, de maneira recorrente, o Richard, a cada jogo que ele tem oportunidade, ele toma um amarelo, ele perde uma bola, ele gera uma oportunidade para o adversário de maneira muito clara. E isso, se é um clube sério, já deveria ter dado um tempo para ele, sabe? Um momento de, olha, espera um tempo, se recupera, fica aí 2, 3 semanas, um mês. Não sei se você vai conseguir se recuperar, mas dá para ver. Eu acho até que dos todos os volantes que o Ceará tem no seu elenco, o Richard é o mais talentoso. É o mais talentoso. Mas hoje ele fez uma partida ruim. A própria jogada do gol, ele tenta evitar que gera ali a bola bate no David Ricardo e o próprio João Ricardo não consegue evitar ali o gol. Então ele também foi um jogador que me decepcionou muito assim, na partida. Eu não sei se eu consigo ter um terceiro nome de maneira destacada, porque volto a falar, eu acho que o Ceará fez uma partida boa, certo? Porque o Ceará vem apresentando nos últimos jogos, fez uma partida boa. Mas talvez o Pacheco, de uma maneira geral, acabou, acho que, perdendo muita bola. O lado dele foi o lado mais exposto, né? O Fagner chegava com muita liberdade ali, mas eu acho que foi mais uma questão do sistema. Tudo bem que o Nino também apresentou uma certa dificuldade. Não consigo ter um terceiro assim de maneira muito destacada, não, assim, do lado negativo. Com isso encerramos? Não, eu acho assim, muito na linha do Minhoca. Eu acho que o David Ricardo realmente, reforçando assim, foi uma baita promessa, assim, achados improváveis dessa diretoria. Inclusive, assim que o Ceará trouxe ele do Fluminense, do Piauí, uma pessoa que foi a primeira pessoa que veio no meu privado e disse: cara, vocês estão levando um baita jogador. Foi o João Pedro Pereira. Ele disse: cara, vocês estão levando um baita talento. Assim, o João Pedro é fora de série, né? Assim, ele entende muito. Ele disse assim: vocês estão levando um baita jogador. E assim, ele sempre perguntava como é que tá ele. E ele sempre foi destaque no Sub-20, até que o Dorival subiu profissional, não teve chance, veio ter mais chances agora na reta final, mas no desespero, assim. Mas é um baita jogador. Sobre o Richard fazer o boletim de ocorrência, assim, já nessa esfera mais fora do esporte, assim, mais criminal, naquela confusão que teve na invasão do campo, assim, surgiram informações que vários jogadores pediram rescisão de contrato do Ceará, assim. E eu até, quando surgiu essa informação, eu falei assim, eu aposto
tranquilamente que são jogadores com valor de mercado considerável e que têm contratos de mais de 2 anos. E certamente esse boletim de ocorrência vai ser usado pelo Richard para conseguir rescisão de contrato. Assim. É um jogador que tem mercado, tem contrato até 2024. O Vina vai usar isso também para pedir rescisão de contrato. Assim, e eu acho que é um campo aberto para quem quer ganhar dinheiro. Assim, ver um espaço desorganizado. É um clube sem comando. Se um jogador como o Vina, que tem mercado, ele vai conseguir uma rescisão de um clube alegando isso, ou o Richard, e assinar com outro clube a custo zero, conseguindo luvas, entendeu? Eu acho que assim, o Ceará permite, é um campo fértil para isso, assim, é um campo desorganizado para isso. E eu acho que esse jogo é muito, muito sintomático assim, para a gente encerrar esse 2023, assim, esperando o desfecho realmente matemático do que a gente está projetando desde do Iguatu. Eu acho que o Iguatu começou lá e o caminho foi sendo traçado para a gente culminar com isso aí que está acontecendo hoje.